Capítulo 5º. Das penalidades. Artigo 156. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão, e Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 157. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela resultarem para o serviço público e os antecedentes funcionais do culpado. Artigo 158. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Artigo 159. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em casos de falta grave ou de reincidência. Parágrafo único. O funcionário suspenso perderá, durante o período de cumprimento da pena, todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Artigo 160. As penas de repreensão e suspensão até 5 dias serão aplicadas de imediato pela autoridade que tiver conhecimento direto de falta cometida. Parágrafo 1º. O ato punitivo será motivado e terá efeito imediato, mas provisório, assegurando-se ao funcionário o direito de oferecer defesa por escrito, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. A defesa prevista no parágrafo anterior é independente de autuação e será apresentada mediante recibo, diretamente pelo funcionário à autoridade que aplicou a pena. Parágrafo 3º. As penalidades aplicadas nas condições deste artigo somente serão confirmadas mediante novo ato, após a apreciação da defesa, ou pelo decurso do prazo para tanto estabelecido, se tal direito não for exercido pelo funcionário. Parágrafo 4º. Somente se confirmada a penalidade, constará no assentamento individual do funcionário. Artigo 161. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1º. Crime contra a administração pública, assim definido na lei penal. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Incontinência pública ou escandalosa e prática de jogos proibidos. Inciso 5º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 6º. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Inciso 7º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 8º. Revelação de fato ou informação de natureza sigilosa, que o funcionário conheça em razão do cargo. Inciso 9º. Corrupção passiva, nos termos da lei penal. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Inciso 11. Ocorrência de qualquer das vedações previstas no artigo 144, se provada má-fé. Inciso 12. Transgressão de quaisquer dos itens inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, 7º e 9º do artigo 150. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Entende-se como a inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada, por 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. Artigo 162. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre a causa da sanção e o fundamento legal.
Artigo 163. São competentes para aplicação das penalidades disciplinares. Inciso 1º. Governador. Inciso 2º. O secretário de Estado ou autoridade diretamente subordinada ao governador e os dirigentes de autarquias, nos casos de suspensão por mais 30 dias, e inciso 3º. Os chefes de unidades administrativas, na forma regimental, nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. Parágrafo único. Quando se tratar de funcionário dos poderes legislativo e judiciário, e dos tribunais de contas do Estado, e dos municípios, as penalidades serão aplicadas pelas autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica ou regulamento. Artigo 164. Constarão obrigatoriamente do seu assentamento individual as penalidades disciplinares impostas ao funcionário. Artigo 165. Além da pena judicial cabível, serão consideradas como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender, sem motivo justificado, a convocação do júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei. Artigo 166. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do inativo que praticou, quando em atividade, falta punível com demissão. Artigo 167. Será cassada a disponibilidade quando o funcionário, nessa situação, investiu-se ilegalmente em cargo ou função pública, ou aceitou comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem prévia e expressa autorização do Presidente da República. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do funcionário, que não assumir no prazo legal, o exercício do cargo em que for aproveitado. Artigo 168. Prescreverá. Inciso 1º. Em 2 meses, a falta sujeita a repreensão. Inciso 2º. Em 2 anos, a falta sujeita a pena de suspensão, e inciso 3º. Em 5 anos, a falta sujeita às penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. Também a falta, prevista em lei penal como crime, prescreverá juntamente com ele. Artigo 169. A prescrição começa a contar da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Parágrafo único. O curso de prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo.